Boa tarde, pessoal. É com muita alegria que, uma vez mais, nos encontramos na realização deste trabalho, que é da divulgação da doutrina espírita. Que possamos, nestes momentos que vamos ficar juntos, possamos refletir sobre as lições do Mestre Jesus. Iniciemos os nossos trabalhos com uma prece. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, amigos espirituais, agradecemos neste momento pela oportunidade de aqui nos encontrarmos virtualmente, estudando com os nossos amigos os ensinamentos do Mestre Jesus. Fazei com que cada um de nós possa aplicar estes ensinamentos no nosso dia, na nossa vivência, para que possamos melhor vivermos. Que as bênçãos da misericórdia divina envolva a cada um de nós, hoje, agora e para todo sempre. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer o convite que nos foi feito pelo Centro Espírita 9 de Outubro, que fica na cidade do Moreno, na pessoa da senhora Aldenora, que sempre nos convida, que sempre nos faz um convite ao estudo. Porque a nossa proposta, na verdade, na tarde de hoje, é estudarmos juntos e que possamos juntos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. A proposta que nos foi feita na tarde de hoje versa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se serve a Deus e a Mamon, no item 5, a parábola do rico e do pobre Lázaro. Esse estudo dessa parábola nos leva a refletir sobre a prova da riqueza, a pobreza, as provas tanto da pobreza como da riqueza, as consequências do egoísmo e do orgulho, os benefícios da resignação, da caridade, da humildade, o mundo espiritual que encontramos após a nossa estada aqui no plano terreno, a vida futura e suas consequências e a consequência justa e equitativa de nossa vida aqui na Terra. Ou seja, colheremos o que plantarmos aqui. Nós gostaríamos de lançar alguns questionamentos iniciais que nos faça refletir sobre esta parábola do rico e do pobre Lázaro. A quem estamos servindo? A quem eu estou servindo nesta existência? Para quem estou trabalhando nessa existência? O que estou fazendo da minha vida neste momento? Como estou aplicando os recursos que nos são concedidos pela providência divina para desenvolver as minhas atividades enquanto estamos no plano terreno? E de que forma estarei eu aplicando estes recursos que nos são concedidos para levar conhecimento, libertação aos que estão à nossa volta aqui na Terra. O Evangelho, o capítulo 16, o nosso querido Kardec, ao nos falar sobre não se serve a Deus e a Mamon, o texto base que ele tomou como referência é justamente o capítulo 16 do Evangelho do evangelista Lucas. E a parábola do rico e do pobre Lázaro encontra-se no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, indo do versículo 19 ao versículo 31. Mas o Mestre Jesus, quando nos passar os seus ensinamentos, ele prepara de alguma forma o caminho para que nós possamos compreender o que ele nos queria falar ao coração.
Quando a gente vai ler o Evangelho de Lucas, a gente observa que no capítulo 15, Jesus já nos preparava mostrando que o Pai não deixa que se perca nenhuma das suas ovelhas. E, em seguida, a gente recebe o conhecimento da parábola do rico e do pobre. E eu vou pedir permissão a vocês para ler e ser fidedigno ao texto do nosso querido Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa ir analisando alguns trechos. Claro que a nossa proposta aqui não vai ser esgotar, sem sombra de dúvida, né, as reflexões sobre esta maravilhosa parábola, mas com certeza nos fará entender algumas questões muito importantes desta parábola que Jesus nos propõe. A parábola diz o seguinte no item 5 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham-lhe lamber-lhes a ferida. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estavam nos tormentos, levantou os olhos para o alto, ou seja, o rico, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água, para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhes respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido os vossos bens em vossa vida na terra, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar daqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviai-me à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas pelas quais passo, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. Abraão lhes respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, ou seja, o rico, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhes respondeu: Se eles não escutam Moisés, nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo alguns dos mortos ressuscitasse. Esse é o trecho do Evangelho de Mateus. Quando a gente para analisar, vamos começar a analisar alguns trechos que eu acredito que vai nos fazer melhor compreender. O primeiro é quando vamos nos reportar aos personagens principais, o rico e o Lázaro. Ora, o rico e Lázaro representam nós, representa a humanidade. Quais são as características básicas desses dois personagens? O rico
vivia na opulência, todo vestido de púrpura, alimentava-se bem, tinha todo, as questões dos bens materiais à sua volta, vivia no seu egoísmo, porque, como nos fala o evangelista na parábola, nem as migalhas eram cedidas para o pobre Lázaro. O rico, então, buscava a felicidade no comer, no beber, no vestir. São os egoístas que vivem unicamente para si. Os orgulhosos, voltados para os altares das paixões materiais, que só conseguem ver a si mesmos. Quantos de nós, na nossa existência atual e em existências anteriores, não faz o mesmo que o rico, da qual nos fala a parábola? O rico passou a vida toda farto das questões materiais e esqueceu de Deus. Porque a partir do momento que a gente se lembra dos que estão à nossa volta, dos necessitados que se encontram à nossa volta, a gente está lembrando de Deus. A gente está aplicando os conhecimentos que Jesus nos deixara então. O rico é a personificação daqueles que vivem escravos do reino material e esquecem de que a vida futura vai exigir de cada um de nós o que aprendemos, o que fizemos nessa existência, é o que vamos colher na nossa vida no plano espiritual. Quando eu estava lendo muitas vezes essa parábola, eu me questionava muitas vezes sobre a questão, não é possível. A riqueza tem que ser analisada como um instrumento para que nós, através da riqueza que nos seja concedida, a riqueza de bens materiais, por exemplo, para que nós possamos fomentar a vida de tantos outros que estejam à nossa volta necessitados. À primeira vista, a gente, quando lê a parábola, a gente logo julga que todos os ricos vão para o inferno. O inferno que a gente aqui trata, a doutrina espírita nos mostra, é o inferno de nossa consciência, resultado das nossas ações no plano em que ora nos encontramos. Mas quando a gente analisa, como a doutrina espírita nos mostra, que a riqueza é um instrumento que nos é concedido para que nós possamos beneficiar com trabalho, beneficiar com auxílio, com mantimentos, os necessitados que passem à nossa volta. Mas será que a riqueza a qual desenvolvemos, ou que recebemos de herança, ou que de alguma forma construímos com o nosso trabalho, será que a gente vai se limitar apenas às riquezas materiais? Quantos de nós não tem tantos talentos? Quantos de nós não pode desenvolver as riquezas do conhecimento que nos foi concedido ou que nós desenvolvemos na nossa existência? Quantos necessitados passam à nossa volta, precisando ser ouvido, precisando de atenção, precisando das riquezas que cada um de nós desenvolveu e que pode levar aos que estão à nossa volta. A parábola dos talentos nos mostra claramente isso. O conhecimento que nós desenvolvemos. Nós tivemos uma grande oportunidade, estamos tendo uma grande oportunidade com essa pandemia
Será que estamos usando o conhecimento que a gente tem, as riquezas que nos foram concedidas? Porque muitos de nós chegam assim, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém, eu não posso, a minha feirinha já é básica, eu não consigo ajudar ninguém. Mas será que você não pode ajudar com uma palavra amiga? Dedicar um pouco do teu tempo para as pessoas que precisam ser ouvidas? Quantos de nós, por exemplo, não tem uma habilidade imensa de desenvolver trabalhos remotos, de trabalhos nas redes sociais, que podem tanto ajudar as pessoas? Você levar uma palavra de alegria, você levar a sua própria alegria para as pessoas que estão necessitadas. No livro Ante a Parábola do Rico, que está no livro de Emmanuel, Tocando o Barco, que é uma psicografia de Francisco Canto Xavier, ele nos fala que a gente supõe esse rico, e eu vou pedir a vocês para ler uma parte do trecho. Ele diz o seguinte: não suponhas que o rico da palavra seja a única espécie de rico infeliz na vida espiritual. Ainda há quem se banqueteia no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que batem à sua porta. Boa parte, verificamos, grandes assembleias dos que se fartam à mesa da inteligência e não usam essa inteligência e não usam este recurso para auxiliar os que estão à sua volta. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam hipertrofiados de conforto, fugindo dos filhos da angústia, que lhe imploram apenas um pouco da nossa atenção, apenas um pouco do nosso carinho. Todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade e da aflição, em provas mais ríspidas, muito mais ríspidas do que as nossas muitas vezes. Então que possamos refletir quantos Lázaros estão passando na nossa vida e a gente acredita que eu não estou ganhando bem, perdi meu emprego, não posso ajudar ninguém. Nós temos potencialidades interiores que precisam ser desenvolvidas em prol daqueles que estão à nossa volta. É um mal que nos fala Emmanuel no livro O Consolador, na pergunta 180. Ele diz que a indiferença é um dos grandes males da nossa sociedade. Nós passamos e não percebemos os Lázaros necessitados que estão à nossa volta. Que possamos fazer essa primeira reflexão. Que não nos esqueçamos de que muitos Lázaros estão passando em nossa vida. E voltando à questão da pandemia, quantos dos nossos amigos não perderam entes queridos? Estão necessitados de uma palavra nossa de conforto, de um pouquinho do nosso tempo, porque muitos de nós agora, inclusive eu, está tendo um pouquinho mais de tempo. Será que nós possamos, de alguma forma, o que é que a gente pode fazer com essa questão? E só finalizando o trecho do livro Tocando o Barco, da psicografia de Francisco Canto Xavier, de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: abracemos os penitentes da necessidade e do desânimo, da expiação e do sofrimento, que nos anotam os passos em todos os ângulos da estrada evolutiva, oferecendo-lhes o próprio coração. Em forma de serviço fraterno, estejamos convencidos de que marcharemos com eles na direção da vida imperecível do Espírito, para a incorporação definitiva da herança espiritual. Conclui o nosso querido Emmanuel no livro Tocando o Barco, no capítulo 23, nos mostrando a importância de
observarmos, porque a gente observa a riqueza apenas como bens materiais, mas que possamos nós, cada um de nós, desenvolvermos, né, as potencialidades internas que nós temos em prol daqueles que estão à nossa volta. O nosso personagem, perdoe-me que eu estou com um pouquinho da garganta ruim, eu vou precisar estar tomando água. Lázaro. Lázaro do hebraico significa Deus ajudou ou Deus socorreu. Lázaro representa os excluídos. Lázaro representa aqueles que passam em nossa vida e nós nem percebemos que estão necessitados à nossa volta. Aqueles que, passaram por dificuldades, aqueles que atravessaram por dificuldades, mas eles têm uma característica importante. Os Lázaros da vida não são aqueles pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas querem ostentar uma condição que não tem. Não é gente que não tem dinheiro, tá? E quer se mostrar para a sociedade aquilo que não tem. O Lázaro da parábola que Jesus se referia é aquele que é resignado diante de sua condição, que se encontra aqui na terra, tá? Esse pobre Lázaro, o símbolo dessa nossa parábola, são aqueles que, ao se verem usurpados dos seus direitos neste mundo, são pacientes, são resignados, não se revoltam, porque creem no futuro. A gente não está fazendo apologia ao sofrimento, a que a condição de pobre você se mantenha nessa condição. Não. Até para o Lázaro também são dadas condições que ele possa melhorar. Mas é preciso que, na condição em que ele se encontra, é necessário que ele tenha resignação, e que ele, de alguma forma, entenda que aquele momento, que aquela existência, a prova da riqueza ou da pobreza. No caso do nosso Lázaro da pobreza, ele aceita com resignação, porque ele sabe o que receberá na vida futura. Então aí, analisando a questão do Lázaro e do rico, do pobre Lázaro e do rico, temos duas perspectivas nos dois personagens. Nem todo rico a gente pode julgar como mal. Porque aquele rico que recebe, seja de bens materiais ou de bens intangíveis, ou de conhecimento, por exemplo, mas que doa, que distribui com os outros, esse está usando o instrumento, o recurso que lhe foi concedido para o crescimento espiritual. Como também tem, por outro lado, os que não se utilizam desses bens que lhes são concedidos. A outra questão do Lázaro pobre, o pobre que resignado luta para vencer as dificuldades aqui na terra. E por outro lado, o pobre Lázaro que não aceita, que se revolta contra Deus. Esses Lázaros que se revoltam contra Deus. Ele não está configurado, por assim dizer, no trecho que a gente encontra se estudando. E eis, então continuando a parábola, ambos desencarnam. O mendigo foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi levado para o inferno. E nós bem sabemos, na parábola ele fala, foi levado para o Hades. Então a gente precisa agora entender o que é esse Hades, o inferno. O que é esse seio de Abraão. O que nos espera lá na frente.
Então, duas personalidades distintas, uma gozou de fartura aqui na terra, enquanto a outra sofreu. Após a morte, e se encontram na espiritualidade, e se inverte os papéis. O rico, que se fartou aqui na terra, passa a sofrer. E o que sofreu, o pobre do Lázaro, passa ao seio de Abraão a desfrutar, a colher aquilo que ele plantou. Quando a gente fala no seio de Abraão, a gente está falando do plano espiritual, da liberdade espiritual, daqueles que conquistam o plano espiritual em virtude de terem, desenvolvido boas ações enquanto aqui estiveram encarnados. A imortalidade da luz e da verdade, onde há o progresso espiritual. E seio de Abraão, porque a gente lembra bem que Abraão foi o patriarca dos hebreus, alta personagem do Antigo Testamento, e que deu uma prova de fé extraordinária, quando, recebendo instruções de Deus, deu o seu próprio filho, chegou a Deus pediu que sacrificasse seu filho, e ele deu uma prova de fé extraordinária. O seio de Abraão, o seio daqueles que com fé, que seguiram o caminho dos ensinamentos de Jesus. Aqueles que, resignados, se esforçaram e se desenvolveram, e receberam na pátria espiritual a recompensa. E o Hades, como não fala em alguns trechos, que é o inferno, os antigos acreditavam a existência de um mundo subterrâneo, para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. O corpo ficava no sepulcro, e o espírito ia para esse Hades, para esse inferno, que é um mundo localizado nas entranhas da terra. Daí essas almas, aí continuando o nosso trecho, aqueles que estavam, o rico, ele percebe, o trecho nos mostra, percebe que Abraão, o Lázaro, o pobre do Lázaro, se encontra no seio de Abraão. E o trecho nos mostra que daí, nesse Hades, que se acreditava que era uma região que os espíritos, depois de mortos, iriam habitar, os espíritos maus, entre aspas, aqueles que não conseguiram se desenvolver. Então, daí eles não sairiam, do mesmo jeito que a gente não sai fácil, ou seja, do nosso corpo, o espírito, só sai quando desencarnamos, quando cumprimos o nosso momento aqui. Entretanto, os espíritos estavam no Hades, eles viam Abraão e o Lázaro. Evangelho que o rico nos mostra que ele levantou os olhos e viu, e pediu: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta dos meus dedos e me refresca a língua. Não sei vocês, mas eu sempre que li muito antes, sempre que eu li esse trecho, eu ficava meio intrigado, porque eu disse: não é possível. Por que Abraão não socorreu? Não socorreu o rico ali naquele momento. E a resposta de Abraão, lembram no texto, diz o seguinte: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens na tua vida. Ou seja, viveu na riqueza dos bens. E Lázaro, do mesmo modo, viveu os males. É justo, pois, que ele agora esteja consolado e tu o tormenta. Acrescenta ainda que entre nós e vós existe um grande abismo, de modo que a gente não pode passar para lá e para cá. Mas eu me intrigava, eu disse: mas não é possível. Mas percebamos nós
No início, quando a gente está estudando os evangelhos, o que é que a gente aprende? Que o evangelho, os ensinamentos do Cristo, eles não são colocados na nossa cabeça. A gente não vai abrir a cabeça de ninguém para colocar esses ensinamentos. É preciso que a gente os aceite. É preciso que a gente interiormente busque se desenvolver. Aí a gente traz um trecho do livro Pontos e Contos, no capítulo 28, de Humberto de Campos. Muito interessante. Ele nos narra, justamente esse questionamento que eu sempre tive sobre essa parábola, com relação... Eu disse, mas será possível? Por que ele não foi ajudado ali naquele momento? Abraão parecia que... o rico parecia que tinha se modificado ali naquele momento e queria... Mas vocês perceberam que o rico, ele pede apenas para que Lázaro vá até os seus irmãos. Por que não para todos os que estavam à sua volta? O que é que a gente pode denotar aí? O que é que a gente pode raciocinar? Ainda uma pontinha de egoísmo, porque ele só lembrou dos seus irmãos. Mas voltemos ao trecho do livro de Humberto de Campos, e ele nos narra que no plano espiritual, eles se preparavam para estudar o trecho do Evangelho, e justamente Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, no capítulo 28, ele nos fala desse trecho da parábola do rico, que está sendo estudado no plano espiritual. E Humberto de Campos está participando também desse estudo. Um dos personagens do livro diz o seguinte: mas, permitam ler para ser fidedigno ao texto, mas sempre ponderei uma questão essencial de interesse nessa parábola. Por que motivo santificador, o santificador espírito de Abraão, que personifica a providência divina junto a Lázaro, redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também filho de Deus? Independente da nossa condição, todos somos agraciados, todos somos filhos de Deus. E o Espírito, estudando na espiritualidade, observando os teus esclarecimentos de agora, sinto essa interrogação cada vez maior em minha alma. Porque afinal o homem rico do mundo pode ser muitas vezes uma criatura indigente nas asperezas das provas. Como esclarecer esse problema que nos induz a supor certa insensibilidade? Veja, e eu me coloco na pessoa desse cidadão, no plano espiritual, em termos de conhecimentos, que ele pergunta, supor certa insensibilidade nas almas gloriosas, ou seja, em Abraão e toda a sua equipe, que já se redimiram das vicissitudes da existência material. E o que fazer? E é respondido o seguinte para ele: insensibilidade nos mensageiros do bem. Esse conceito nasce da nossa deficiência de compreendermos os ensinamentos do Cristo. Abraão e Lázaro viram o sofrimento do rico, a misericórdia inesgotável do Pai. E ele, naquele momento, ele foi auxiliado. Mas é preciso que o vaso, ou seja, o Espírito, se aperceba deste momento e a partir de então, possa ser verdadeiramente auxiliado. Não vai ser, na verdade, e eu lembro bem do diálogo de Joana de Cusa com Jesus, quando ela foi ter com Jesus, como nos narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, e ela ficou maravilhada com os ensinamentos do Mestre, e
ela vai e pergunta a Jesus: Jesus, o que é que eu faço, para que ela pudesse levar esse evangelho para o marido dela, que ele era muito resistente, ora, um alto funcionário do império, a serviço do Império Romano. E Jesus fala para ela: mulher, pega a tua cruz e segue-me, porque os ensinamentos que são dados aqui, eles não podem ser impostos, eles precisam ser aceitos. Então Lázaro, naquele momento, ele foi auxiliado, sim. No entanto, era preciso que as predisposições viessem de dentro dele, para que ele pudesse ser ajudado. E continua o nosso irmão. Abraão rogava-lhe, no livro que nós citamos, que é justamente Pontos e Contos, no capítulo 28. Quanto mais, ao mais que pedia o rico ao espírito generoso Abraão, rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar aos seus parentes, as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir por todas as outras criaturas? Apenas lembrou-se daqueles que estavam à sua volta. Uma reflexão que precisamos fazer, que para sermos ajudados é preciso que façamos a nossa parte, porque incessantemente a misericórdia divina está a nos auxiliar, a nos conceder recursos extraordinários. Por isso que quando a gente estuda no Antigo Testamento, os 2 grandes mandamentos, em Deuteronômio, quando Deus nos diz que devemos amar a Deus, se eu não me engano, no capítulo 10, amar a Deus sobre todas as coisas, com todos os nossos recursos, com toda a nossa força, os recursos que nos são concedidos. Nós estamos amando a Deus quando utilizamos esses recursos para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Quando não vivemos egoisticamente voltados para as nossas necessidades, esquecendo das necessidades daqueles que estão à nossa volta. E mais claro ainda, para que fique a nossa reflexão, a gente vai trazer um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna. E é interessante que essas reflexões que nós fomos buscar no livro no Consolador, de Emmanuel, no livro de Humberto de Campos também, e agora trazemos essa passagem ventilada também na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografada por Chico, do nosso querido Chico, ditada por André Luiz, que é o capítulo 8, Treva e Sofrimento, que nos narra claramente essa passagem e que nos mostra, e que esse abismo, que à primeira vista nos parece uma imposição da misericórdia divina, esse abismo somos nós quem o criamos, com as nossas imperfeições. E narra-nos, eu separei alguns pequenos trechos, que o capítulo é bem longo, do capítulo 8, que nos diz o seguinte, permitam-me mais uma vez ler. Estão trabalhando uma equipe de espíritos, Zenóbia, que é a dirigente do plano, do posto no plano espiritual, o padre Hipólito e também o nosso querido André Luiz. E que eu acho interessante quando a gente lê esses trechos, que a gente percebe que André Luiz de vez em quando dá uma vaciladazinha, perde a concentração e volta, e os auxiliares que estão ali na volta faz André. E quando a gente percebe o quanto nós somos imperfeitos, André Luiz é realmente a mostra do que nós somos ainda tão imperfeitos. E diz o seguinte:
Em seguida, solicitou o padre Hipólito dirigir-se um apelo geral à nossa querida Zenóbia. E o que faz, então, o nosso querido padre Hipólito? Ele abre o Evangelho em Lucas, na parábola do rico. E ele começa a dissertar esta parábola, mostrando que Deus é imensamente misericordioso com cada um de nós e que convida os irmãos, convidando aqueles irmãos para o esclarecimento, para se voltarem para Jesus, porque a oportunidade foi concedida a cada um deles naquele momento. A visita deles naquele momento, com certeza, era a prova maior da misericórdia divina, que jamais permite que nenhuma das suas ovelhas sejam perdidas. E tem um trecho bastante interessante que ele nos diz: irmãos, que vos preparais para a recepção da luz divina, é nosso desejo fraternal. E neste momento, a irmã Zenóbia, né, solicita aos seus auxiliares, né, que tochas sejam acesas, para que eles se apercebam, ou seja, o abismo estava entre os emissários de Jesus e as almas, os espíritos que estavam no Hades. Ou seja, aqueles que estavam colhendo os resultados da vida que levaram aqui na terra, mas que jamais são abandonados pela providência divina. Aí eles começaram a gritar: fora, abaixo as mentiras do altar, ataquemos de vez este padre. E como todos estavam, né, bem resguardados, eles começaram a atirar bolas, né, segundo o texto de André Luiz, né, pelas bolas pretas, e a irmã Zenóbia pede para que eles que sejam, né, instalados uma teia que os proteja daquele momento. E o padre Hipólito começa a dissertar maravilhosamente. Ele diz: qual de nós terá sido na costa do mundo aquele rico vestido de púrpura? Quantos de nós teve recursos extraordinários e não aplicamos para auxiliar os que estão à nossa volta? Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, necessitando do nosso concurso. E quanto mais dissertava o padre, né, falando sobre a importância de nós utilizarmos de forma correta os recursos que nos são concedidos, mais almas se voltavam pedindo auxílio. Mas como nós sabemos, os espíritos menos esclarecidos começam, né, a impedir que eles, né, se voltem para esta misericórdia divina. É quando nossa irmã Zenóbia permite que sejam criadas espécies de pontes que liguem os dois extremos do abismo. O abismo dos mensageiros divinos enviados por Jesus e as almas que se encontravam, entre aspas, no inferno, que nós sabemos que é o inferno da consciência daquilo que nós plantamos. E é neste momento que se cria uma balbúrdia naquele momento, e alguns conseguem ser resgatados, mas a situação se torna tão difícil que a nossa irmã, né, recolhe o material, ou seja, recolhe, né, as pontes que foram criadas. Aí é que quando a gente tem claramente a certeza de que quando a gente lê na parábola que há um abismo,
Esse abismo é criado por cada um de nós, pela condição mental doentia que criamos em nós, enquanto vivemos aqui, e levamos essa consciência doentia também para o plano espiritual. O vaso, que é o nosso espírito, ele precisa ser burilado para receber a água maravilhosa da misericórdia divina. Porque se o espírito não está preparado, a água vai entrar no vaso e vai se perder. É preciso que a gente absorva. Mas ao absorver esses conhecimentos, precisamos vivenciá-los no nosso dia a dia. Seja no lar, a grande senda da experiência de cada um de nós, no trabalho, na rua, na casa espírita, que nós possamos observar os Lázaros que estão à nossa volta. E ao observarmos estes Lázaros, nós possamos aplicar os recursos que nos foram concedidos pela providência divina, para nos desenvolvermos, para crescermos espiritualmente. Nos esforcemos, cada um de nós, para sermos o rico que se utiliza dos recursos que lhes foram concedidos pela providência divina para levar luz. Que não sejamos indiferentes, como nos mostra o nosso querido Emmanuel, no Consolador, na questão 180. Não deixemos cristalizar, como ele nos fala, os nossos sentimentos. Que estejamos atentos àqueles que estão à nossa volta, necessitados, os Lázaros que estão à nossa volta. Mas que também, se formos os Lázaros, que sejamos os Lázaros resignados da nossa condição. Porque se assim viemos, é porque de alguma forma nós precisamos, passar por aquela experiência. Isso não significa que devemos cruzar os braços e aceitar a situação dos Lázaros que a gente vê aí na vida, de forma passiva. A providência divina nos dá sempre a oportunidade para crescermos, para nos desenvolver a cada um de nós. E que, ao nos apercebermos desses ensinamentos maravilhosos que o Cristo nos permite, essa parábola é extraordinária de conhecimento. A gente buscou ver o Lázaro, a gente buscou ver o rico, o que era o seio de Abraão, o que era o inferno, Hades. A gente precisa refletir. O que estamos sendo? Os questionamentos que fizemos no início do nosso estudo. Porque eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém. Eu estou, pelo contrário, para aprender. O que estamos fazendo dos recursos que nos foram concedidos? O que estamos fazendo da nossa vida? O ensinamento maior dessa parábola, com certeza, fora da caridade não há salvação. Somos convidados. Então, o pai, ele roga, para que o rico roga ao pai Abraão. Mas o pai Abraão mostra que a cada um é dada a oportunidade. Que abracemos esta oportunidade. Que não nos esqueçamos. Nesse capítulo 8 do livro Obreiros da Vida Eterna, só alguns são resgatados. Mas a irmã Zenóbia, ela mostra que outras oportunidades serão concedidas. Perguntemos a nós mesmos,
nos voltemos para dentro de cada um de nós, porque o nosso império está dentro de nós. As nossas maiores batalhas não estão lá fora, não estão com as pessoas que estão à nossa volta, mas estão dentro de cada um de nós. E lembrando o que nos fala o nosso querido parapsicólogo Acílio, que ele nos diz que precisamos trabalhar os 5 P's, que é o Parda, certo? Perdão, 5 P's, o Parda, que é um anacrônico, que diz o seguinte: é preciso que a gente perceba quantos Lázaros estão à nossa volta. É preciso que a gente aceite. É preciso que a gente aceite quem somos neste momento. Mas é preciso que, ao perceber, a gente vá quebrando o orgulho que existe dentro de cada um de nós e aceitemos quem somos. A partir do momento em que a gente percebe, aceita, a gente passa a refletir. O que posso fazer? Onde posso melhorar? E não vamos em cima, né? A gente não vai, ninguém vai dormir, pelo menos eu não vou dormir hoje e acordar amanhã um santo, melhor do que sou hoje. Mas com certeza, se a gente se propõe a perceber, aceitar e a refletir, a gente vai para o quarto, que é o decidir. O que é que eu vou fazer? E quando eu decido, eu preciso fazer, eu preciso agir. Perceber, aceitar, refletir. O Parda, decidir e aceitar. Esse é o convite que o Mestre nos faz. E que cada um de nós somos convidados a observarmos os Lázaros que estão à nossa volta. A reduzirmos esse abismo que encontraremos no plano espiritual. Que possamos, cada um de nós, conscientes das nossas ações, sermos recebidos no seio do Pai Abraão. Que esse é o desejo do Cristo para cada um de nós. Ele espera que nós nos esforcemos para sermos recebidos no seio de Abraão. Mas aqueles que não conseguiram, que não se esforçaram ao que podiam, também não estarão desamparados, porque o Pai nos prometeu que nenhuma de suas ovelhas ficarão perdidas para sempre. Estarão sempre sendo auxiliadas e ajudadas. Caríssimos irmãos, mais uma vez eu agradeço o convite que nos foi feito e eu gostaria de concluir o nosso trabalho. Eu estou olhando para o relógio, que eu esqueci de pôr um relógio aqui perto. Agradecendo o convite que nos foi feito na tarde de hoje, para refletirmos, para estudarmos sobre esta maravilhosa parábola, porque todas as outras o são, porque nos trazem ensinamentos maravilhosos. Que nós possamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, desta pandemia, para observarmos os Lázaros. Com certeza, caríssimos irmãos, dezenas de amigos nossos perderam seus familiares, como nós falamos no início. Estão desalentados, estão sem rumo. Que nós possamos ser os ricos de conhecimento, os ricos de alegria. Que possamos levar nosso ombro amigo para esses que estão à nossa volta. Que nós possamos orar pelos médicos, pelos enfermeiros que estão na linha de frente, arriscando as suas próprias vidas para salvar vidas. Oremos e peçamos a Deus que os cubra com sua bondade infinita. Peçamos a Maria Santíssima que os cubra com seu manto de luz. E nós gostaríamos de concluir este trabalho lembrando que passamos por um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele tem que ser operado
a transição planetária, ele precisa ser operado dentro de cada um de nós. E é o conjunto de transformações interiores que nós vamos, o conjunto, a individualidade de cada um, tornando-se um conjunto, é que nós vamos efetivamente, né, nos tornarmos, né, sermos artífices dessa transição. E na nossa prece de agradecimento, eu gostaria de ler um trecho de uma psicografia do nosso querido Bezerra de Menezes, realizado pelo nosso irmão Divaldo, que ele diz o seguinte, como a nossa prece final: soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam a grande transição. Nem tudo, porém, são trevas e nem sofrimentos. Não apenas testemunhos e lágrimas em holocaustos novos, homenageando o Senhor da vida. A misericórdia do amor enseja-nos a madrugada de luz, caracterizada por um festival de bênçãos que recebemos a todo momento. Desde há muito não se observam expectativas abençoadas como as que se desdenham para o futuro neste momento. Em era de divulgação do reino de Deus nos corações ansiosos de paz. Momento significativo de comunhão entre a terra e os céus. As falanges do amor confraternizam os emissários da caridade, mergulhados na indumentária carnal. Indispensável que nos disponhamos todos, encarnados e desencarnados, a esta comunhão efetiva, em que o mundo transcendente e a vida emanente no planeta terrestre se hão cansado de perseguições, de angústias, de sombras e de amargura. Neste momento cabe a cada um de nós recordar as boas novas da alegria que chegam à Terra a todo momento. Não tem mais o mal, por mais que se afigure aparvalhante, por mais complexas e traiçoeiras que sejam as armadilhas nas quais caímos. Prossegui, filhos da alma, jubilosos, vigilantes e devotados, porque o amanhã pertence a cada um de nós, porque pertence ao incomparável Rabi da Galileia. Que ele nos guie e o modelo de humildade, da humanidade a todos nós nos abençoe. São os votos desse servidor que nos falara do texto que eu falei, Bezerra de Menezes. Paz, luz e harmonia para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. E mais uma vez sinto-me agradecido pela oportunidade maravilhosa de aqui estarmos estudando. Paz, luz e harmonia para cada um de nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.